Não é normal esse calor todo nessa época do ano, assim como a chuva. A população fica sem saber o porquê dessa desestabilidade meteorológica em nossa região. A configuração climática para essa região mudou. Basicamente se deve a um outro fenômeno chamado linha de estabilidade. Esse fenômeno que eu estou relacionando, bacia do Atlântico, bacia do Pacífico, ele desencadeia um fenômeno que são bandas de nuvens que nós chamamos de linhas de estabilidade. Essas linhas de estabilidade elas estão entrando no continente na madrugada, mas provocando chuva só na manhã. Ao contrário do que sempre acontece aqui em Santarém, elas entram lá na costa do estado do Pará à tarde e vêm chover em Santarém pela madrugada. Agora o sistema está entrando à noite e está provocando chuva durante o dia. Enquanto esse sistema se mantiver, as chuvas vão continuar sendo de manhã e talvez até à tarde. O santareno está acostumado com chuvas somente de novembro a maio. Agora, as chuvas que castigam a região desde o início do inverno se misturam com um calor intenso na cidade. Porque mudou a configuração climática totalmente dessa região com aquecimento das águas do Atlântico e enfraquecimento das águas superficiais do Pacífico. As chuvas elas estão vindo acompanhadas de ventos fortes, inclusive, também, né? Justamente, quando você muda essa configuração, o vento, inclusive agora, a predominância do vento aqui é de norte e nordeste. Nós já tivemos alguns casos, agora estava observando, que os ventos mudaram de ser de sul-sudeste, ou seja, mudou também, não só a intensidade, como mudou também a direção dos ventos. Os cientistas advertem que, por causa das mudanças climáticas, tempestades violentas deverão se tornar mais frequentes na região e, consequentemente, aumentando as concentrações de carbono na atmosfera. A previsão climática é que nos meses de agosto, setembro e outubro, as chuvas fiquem acima da média em Santarém. Chuvas acima da média histórica para essa região. Significa dizer que nós vamos ter chuva acima do normal. As fortes chuvas que vêm caindo na cidade não estão relacionadas ao desmatamento na região. Não existe uma relação que relacione chuva com desmatamento. Tem muitas pesquisas ainda, e muitas ainda para ser comprovado. É difícil a gente afirmar isso, que tem uma relação. A mesma coisa você afirmar qual é a relação que tem da chuva com a urbanização, né? Com a quantidade de áreas que estão pavimentadas, áreas que estão impermeabilizadas. É complicado a gente dizer isso. E deve ter uma relação, mas essa relação ela não é comprovada categoricamente, cientificamente. Como em Santarém não existe uma estação meteorológica administrada pelo Poder Público Municipal, fica difícil prever uma quantidade de chuva que colocaria em risco a vida da população. Esse é um grande ponto. Santarém tem uma estação meteorológica, na realidade duas, uma no aeroporto, mas ela não é para fins de medidas, é para fins para navegação aérea, né? E a que tem é através de um projeto que a gente tem em cooperação também com a Universidade Federal do Pará, mas de órgãos públicos não tem nenhuma. Então Santarém, esse é um calcanhar de Aquiles. Você não consegue fazer uma previsão, você não consegue fazer um estudo aprimorado de descarga de rios, se você não tiver uma estação meteorológica. Como é que você vai fazer uma previsão, até para as políticas públicas, onde é que está chovendo mais, onde está chovendo menos, onde é que você tem cabeceira dos rios chovendo mais, chovendo menos, se você não sabe quanto chuva caiu. Para você saber de quanto chuva caiu, você precisa ter um instrumento que meça isso. Então, nessa região não tem, você tem apenas lá em Belterra. Só que Belterra tem uma diferença de altitude, que só a altitude já justifica a diferença de ambiente, de clima. Então, grande parte da chuva que cai aqui em Santarém, ela não é medida por estações de órgãos públicos, porque não tem estações que meçam essa quantidade de chuva.